na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. Paz do Senhor, glória a Deus por mais um dia, mais uma programação da Superintendência da Juventude do Ministério Restauração. Hoje é dia 21, no sábado nós estamos aqui depois de um culto abençoado, o culto que ocorreu aqui na sede do Ministério Restauração, e que Deus falou profundamente com cada uma de nós, e nós vamos compartilhar também um pouco do que Deus colocou nos nossos corações e também confirmou. Para quem não sabe, você acompanha agora pelo YouTube, através da Rádio Restauração Online, este que é um órgão de divulgação da Palavra de Deus pertencente ao Ministério Restauração. O pastor-presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira, o diretor de comunicação é o pastor Rodinaldo, o superintendente da juventude é o pastor Licidônio, e o líder da juventude, o nosso líder aqui da sede, é o presbítero Tiago. Nós que estamos aqui, eu vou me apresentar inicialmente, eu sou a irmã Késia, e juntamente comigo está a irmã Suene. Paz do Senhor, glória a Deus. Também está a irmã Franciele, paz do Senhor. Glória a Deus. Então, neste momento, vamos fazer uma oração para que Deus venha guiar esta programação, para que o Espírito Santo ele venha falar aos nossos corações e que a presença do Espírito Santo venha a ser real em nosso meio. Porque não é apenas mais uma programação, mas eu tenho certeza que hoje Deus quer falar contigo, que hoje Deus quer falar conosco e manifestar o seu poder nas nossas vidas. Então, para essa oração, irmã Franciele, consegue dirigir esta oração? Amém. Oremos então. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, diante da Tua santa presença, Jesus, nós colocamos, Senhor Deus, meu Pai, esta programação, Senhor, em Tuas mãos, Senhor. Deus, eu te peço, Senhor Deus, venha conduzir, venha dar direção, Senhor Deus, meu Pai, nesta programação, Senhor. Deus, usa, Senhor Deus, cada uma de nós, meu Pai, em Tuas mãos, Senhor, como vaso, Senhor Deus, meu Pai, para impactar as vidas, as almas, Senhor Deus, que elas precisam ouvir mais da Tua palavra, Senhor. Cada um que está ouvindo, Senhor Deus, neste momento e que vai ouvir depois, Senhor, Deus, que venha a ser impactado, Senhor Deus, com aquilo que nós iremos falar nesta programação, Senhor, dirigida, Senhor Deus, pelo Teu Santo Espírito. Deus, eu te peço, Senhor Deus, opera, Deus, com Teu poder, Senhor Deus, coloca as palavras, Senhor Deus, certas, Senhor Deus, meu Pai, nas nossas bocas, para que a gente possa, Senhor Deus, meu Pai, para que almas, Senhor Deus, venham ser salvas, Senhor, venham ser impactadas, Senhor Deus, nos enche, Senhor Deus, com o Teu Santo Espírito, Senhor, para ser impactado, Senhor Deus, meu Pai, as pessoas que estão nos ouvindo, Senhor, e que o Teu nome, Senhor Deus, seja glorificado, Senhor Deus, através desse programa, Senhor, que o Teu nome, Senhor Deus, seja glorificado, Senhor Deus, meu Pai, opera, Senhor Deus, com o Teu poder neste programa, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, antes de falarmos sobre o tema, antes de comentarmos também sobre qual é o versículo que estamos baseadas na escolha desse tema, eu gostaria de te convidar, neste momento nós logo estaremos ouvindo um louvor, mas não saia desta programação. Compartilhe, interaja conosco, qual é a sua cidade, de qual área você está acompanhando, de onde você está assistindo. Se tem um pedido de oração também, pode escrever no chat que nós vamos estar orando ao decorrer desta programação ou ao final desta programação, apresentando a Deus todos os pedidos. Já alguns irmãos conosco, glória a Deus pela vida de cada um, que Deus abençoe. Então, nesse momento, vamos estar ouvindo um louvor, mas você não saia daí. Compartilha com seus contatos, com o jovem da sua área, da sua congregação, compartilha esta programação, porque eu creio, nós cremos que será de bênçãos na tua vida. Glória a Deus. Deus na frente, Deus. O trono, morada de Deus,
santa cidade, Jerusalém, sua luz brilhava como um cristal. Tanta beleza é sem igual. Ao redor do trono existe um rio, a árvore da vida. Se ele viu, eu quero ir pra esse lugar. Jerusalém, Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro. Irei abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, da cidade, cidade de luz. João viu os santos louvando ao Senhor. Digno é o Cordeiro de honra e louvor. Não viu mais noite nem escuridão, pois o próprio Mestre ilumina Sião. Perto está o dia em que subirei, e no lar de paz eu morarei. Eu quero ir pra este lugar. Jerusalém, Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro. Irei abraçar o meu mestre Jesus. Descansar às margens do rio, da cidade, cidade de luz. Jerusalém, 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 vou caminhar nas ruas de ouro. Irei abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, da cidade, cidade de luz. Jerusalém, morada de Deus. Jerusalém, Glória a Deus. Bem, já parece que já temos alguns irmãos que estão interagindo no chat. Irmã Franciele, consegue nos dizer quais são os irmãos que estão interagindo conosco no chat? Glória a Deus, aqui a gente já tem então nomes de algumas pessoas que estão nos assistindo. A
A Iane, paz, Senhor. Glória a Deus, lá de Chapada. Glória a Que Deus. Deus abençoe os nossos irmãos em Chapada que estão videologados. O Marcelo, de Viamão, glória a Deus. Glória a Deus. A Paola Henke, glória a Deus. Senhor, glória a Deus. O irmão Jorge Wolff também está nos assistindo, glória a Deus. Glória a Deus. E também o André Luiz. Paz do Senhor. Paz, Senhor. Glória a Deus. Você que ainda não compartilhou, tem a oportunidade de compartilhar esta programação, também a deixar o seu like, que é muito importante, para que esse vídeo se torne relevante e que mais pessoas possam também ser alcançadas, não somente por esta programação, mas alcançadas pelos demais vídeos também do canal da Rádio Restauração Online. Então, você ainda aqui também não é inscrito, eu te convido a se inscrever no canal, a deixar o seu like. E ao longo desta programação, eu te convido também a interagir, porque o nosso tema, irmã Franciele, qual que é o tema? O tema é cheia do Espírito ou cheia de mim? Cheio do Espírito ou cheio de mim? Nós tomamos como exemplo para meditar nessa programação a vida de Estevão. Daqui a um pouquinho a irmã Suene estará lendo o versículo, mas nós tomamos como exemplo a vida de Estevão, porque Estevão realmente ele foi alguém que a própria palavra deu testemunho sobre ele, que era alguém cheio do Espírito. E nós vamos então conversar um pouco sobre isso. E se você tem algum versículo que se lembre, algum testemunho sobre esse tema, pode escrever para nós que nós vamos estar lendo ao longo da programação. Amém? Irmã Suene, então vamos estar lendo qual que é o versículo tema em que nós estamos baseadas, em que está baseado este tema. É de 6 ao 9, né? Isso, Atos, no capítulo 6, o versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe o Prócoro, e Nacor e Timon, e Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram antes dos apóstolos, e antes, orando-lhes, impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus. Em Jerusalém se multiplicavam muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes, e obediência à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos lexandrinos, e dos que eram da Clícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Glória a Deus. Então, meus irmãos, cheio do Espírito ou cheio de mim? A irmã Suene estava lendo, os irmãos acompanharam a leitura. Ali em Atos 6, se nós formos ler mais adiante, em Atos 7 também, fala um pouco sobre como Estevão foi morto, que ele foi um dos primeiros mártires da igreja. E o que aconteceu antes? Eu vou só para situar melhor os irmãos. Estevão, ele foi diante de uma necessidade da igreja, de que as viúvas fossem atendidas, de que os órfãos fossem atendidas. Os discípulos se reuniram e oraram ao Senhor, e pareceu bem a eles, como está escrito na palavra, que fosse levantado homens para que trabalhassem nessa função, para que pudessem atender os órfãos e a viúva. E dentre estes homens, um que mais se destacava foi Estevão, que ele era cheio de sabedoria, cheio do Espírito,
e que milagres e prodígios Deus operava através da vida dele, através da presença do Espírito na vida dele. E nós chegamos lá em Atos 6 e Atos 7, onde Estevão é apedrejado. Só que Estevão, cheio do Espírito Santo, e essa é uma das características fortes de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ele não revidou. Ele poderia ter revidado, ele poderia ter pegado as pedras que estavam lançando contra ele e ter lançado de volta. Ele poderia ter reclamado com aquele povo: vocês não estão fazendo certo, vocês estão errados, porque de fato aqueles que estavam apedrejando ele estavam errados. Eles levantavam falsa acusação contra a vida de Estevão. Eles queriam matar Estevão. Estevão poderia ter se defendido. Mas a Bíblia fala que ele viu os céus abertos. Ele viu o Senhor Jesus de braços abertos e naquele momento ele orou. Naquele momento o amor de Deus, a presença do Espírito Santo foi tão real na vida de Estevão que ele não tinha mais nada dele. Não tinha mais nada. Aos olhos naturais, talvez se fosse alguma de nós, nós teríamos fugido, nós teríamos revidado, nós teríamos gritado: não está certo vocês me apedrejar, teria se escondido, mas Estevão não fez isso. Ele olhou para os céus e ele pediu que Deus não imputasse esse pecado a eles, porque eles não sabiam o que estavam fazendo, porque eles não entendiam o que estavam fazendo, mas Estevão sabia. Estevão tinha visto o Senhor. Estevão era cheio do Espírito Santo e ele não buscava se defender a si mesmo. E se nós formos lá nos últimos versículos do capítulo 7 e nos versículos iniciais do capítulo 8 de Atos, fala cerca de um jovem que consentia com a morte de Estevão. E esse jovem era Saulo. Saulo, que as túnicas foram depositadas aos pés deles, e ele estava lá consentindo com a morte de Estevão. Mas eu não sei se foi, porque eu não posso aqui limitar Deus, mas eu acredito que a oração de Estevão naquele momento, o impacto de uma vida cheia do Espírito Santo, que ao ponto de ele orar e veja, um jovem que estava lá consentindo com a morte dele foi alcançado por Deus. Os irmãos conhecem a história de Paulo, como ele foi transformado por Deus, e que até os dias de hoje vidas são impactadas pelo testemunho de Paulo e também pelo testemunho de Estevão. Se nós estamos aqui é porque nós fomos impactadas por esse testemunho de Estevão, de um homem cheio do Espírito Santo, um homem que ele impactou, que ele até mesmo sendo levado para a morte, ele estava lá convicto, ele estava lá cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas assim, irmãos, como a irmã Kézia estava falando, além da questão que o Estevão, ele naquele momento ele estava cheio do Espírito Santo, acabou impactando depois, consequentemente, a vida de Saulo, que depois virou Paulo. E para ver que foi tão tremendo que o apóstolo Paulo, ele que fez a grande maioria dos livros do Novo Testamento, foi o apóstolo Paulo que falou, que fez, que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. E tudo isso foi desde aquele comecinho, desde aquela época, desde aquele momento que Estevão estava ali naquela situação. Glória a Deus. E uma vida cheia do Espírito Santo, a gente pode citar diversos exemplos na Bíblia, exemplos de homens, mulheres que marcaram a história da igreja, que impactaram a sua geração. Quantos avivalistas! Um dos exemplos notáveis é de Evan Roberts, que ele, um jovem que ele se colocou diante de Deus para orar, e a oração dele não era para que ele alcançasse riquezas, não era para que ele alcançasse um bom casamento, não era para nada disso, mas a oração dele era para que o Espírito Santo o levasse à obediência da palavra, para que ele fosse cheio do Espírito Santo.
E um jovem, uma pessoa que esteja disposta a se esvaziar de si mesmo e se encher de Deus é o suficiente para que uma geração inteira, um país inteiro seja impactado, para que um país inteiro seja avivado. Porque Jesus é o mesmo e não mudou. Só que o que é necessário então? Para que eu não esteja cheia de mim, porque há um confronto, obras da carne versus obras do Espírito ou fruto do Espírito. Vamos estar então lendo em Gálatas. A irmã Suene pode fazer leitura? Gálatas, capítulo 5. Você que pode acompanhar também a leitura da sua casa, Gálatas, capítulo 5, o versículo 16 ao 26. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestadas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras pelas dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Continua o versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Glória a Deus. Então, nós chegamos no ponto. Obras do Espírito, fruto do Espírito versus obras da carne. Aqui o apóstolo Paulo, ele relata que é necessário que nós venhamos viver no Espírito, para que desta forma jamais venhamos satisfazer a concupiscência da nossa carne, para que dessa forma nós jamais venhamos satisfazer os desejos. Por quê? Porque a carne, ela milita contra o Espírito. Porque não há comunhão entre a carne e o Espírito. Um princípio descrito por Isaac Newton, um princípio físico, que eu gostaria de trazer para os irmãos, o princípio da impenetrabilidade, que fala o quê? Que é impossível para que, no mundo físico, é impossível que dois corpos ocupem o mesmo lugar no espaço. E se o mundo que a gente vê veio a existir daquele que não vê, não existiria também esse princípio descrito por Deus quanto às coisas espirituais? É impossível nós viver uma vida cheios do Espírito se nós estamos ainda retendo, guardando da nossa natureza, se nós ainda estamos cheios de nós mesmos. Porque o Espírito e a carne militam entre si, são inimigos, não tem comunhão. Ou nós buscamos uma vida cheia do Espírito, ou vamos andar satisfazendo os desejos da nossa carne. E quando andarmos satisfazendo os desejos da nossa carne, o que nós vamos alcançar? Coisas das quais a Bíblia rejeita, das quais o próprio Deus rejeita. Impureza, lascívia, prostituição, tantas outras coisas. Mas se nós andarmos no Espírito, se o fruto do Espírito for manifestado nas nossas vidas, contra estas coisas não há lei. A Bíblia fala que a palavra mata, mas o Espírito vivifica.
Nós não estamos trazendo aqui que você deve ou não deve fazer isso ou aquilo, não. Mas é necessário, porque é o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que convence se as tuas vestimentas estão de acordo ou não estão de acordo como templo do Espírito Santo. Porque sendo nós templo do Espírito Santo, nós precisamos zelar. Nós precisamos zelar em tudo, naquilo que eu vejo, naquilo que eu coloco diante dos meus olhos, naquilo que eu coloco no meu corpo, naquilo que... Enfim, todas as coisas. Porque se formos ver na palavra, o templo, ele foi dado as medidas exatas. O próprio Deus deu as medidas exatas, a madeira específica. Tudo isso. E Deus não se importaria conosco com qual forma devemos nos portar. E esse princípio físico, que foi descrito tanto tempo depois por Isaac Newton, que é impossível dois corpos ocuparem o mesmo lugar no espaço, isso foi descrito na palavra, que a carne e o espírito, eles militam entre si, eles não conseguem ocupar o mesmo lugar. É necessário, portanto, que nós venhamos nos esvaziar de nós mesmos. E o caminho para isso é a humildade. O caminho, não há outro caminho. Não há um segredo a ser revelado. Está descrito na palavra. Tem um filósofo, eu já falei tantas vezes sobre ele, mas eu vou trazer um pouco mais, que é Kierkegaard. Ele era cristão e ele foi um dos pensadores que marcou um ramo da filosofia, que é o existencialismo. E ele fala que a palavra, a Bíblia, ela é simples. Somos nós que somos maus. Somos nós que não reconhecemos isso, porque no momento em que tu reconhece, é necessário que tu viva de acordo com aquilo que tu reconheça. E hoje essa é a palavra que Deus colocou nos nossos corações. É isso que o Espírito Santo quer falar conosco. Nós precisamos, porque sem o Espírito Santo, eu nem sei orar como convém. Sem o Espírito Santo, de que vale eu cantar? De que vale? Sem o Espírito Santo, a gente é só barro. A gente é barro. A excelência do poder que é posto em nós é a presença de Deus. Não é nada que venha de nós para que ninguém se glorie. Então, uma vida sem o Espírito Santo é uma vida terrível. É uma vida de angústia. É uma vida de miséria. E nós precisamos disso. Eu falo como jovem. Isso que eu falo a ti é porque isso tem falado comigo, porque eu preciso. E eu sei que também a irmã Suene, a irmã Franciele, e também você que está nos acompanhando, nós precisamos buscar isso se queremos, assim como Estevão, vivenciar, ser jovens sábios, ver os milagres, a manifestação dos dons do Espírito nas nossas vidas, nós precisamos buscar. Porque todo aquele que busca, encontra. É certo que Deus ele não precisa fazer de acordo com as nossas palavras. Ele vai muito mais do que a gente vai falar aqui. Mas eu sei que a palavra de Deus é fiel. Então, se está escrito que se nós buscarmos, nós vamos encontrar, se nós pedirmos, nós vamos receber. Então, por que nós não temos feito? Então, por que nós não temos buscado? Não é pelas minhas palavras, não é pela minha força, pela violência, mas é a ação do Espírito Santo. E a Bíblia também fala ali, que a gente estava lendo ali sobre Gálatas também, irmã Kézia e irmã Suene, ali fala em Gálatas capítulo 24, capítulo 5 e versículo 24, que diz: E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aqui a Bíblia já está dizendo que se a gente está em Cristo Jesus, a gente tem que crucificar a nossa carne.
as nossas paixões, as concupiscências, mas para isso nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Ali no versículo 25 diz: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Então aqui Deus está falando que não só nós temos que viver no Espírito, mas também andar no Espírito. Mas para isso a gente temos que buscar ser cheio do Espírito Santo. Mas, olha só, e o meu temperamento, e a minha personalidade, será que ela resiste? Será que quando nós somos cheios do Espírito Santo, não há personalidade que não possa ser moldada? Não há temperamento que não possa ser moldado? É claro que Deus, ele sabe da nossa estrutura e sabe das nossas fraquezas, mas eu sou estourada ao ponto de, se a pessoa respirou perto de mim, eu já... No momento em que nós buscamos ser cheios do Espírito Santo, nada disso pode limitar a obra do Espírito Santo. Nada pode limitar o poder de Deus. E aí que gera também, quando falando na questão de temperamentos, né? Então, se a pessoa assim, eu sou explosiva, eu sou uma pessoa sem paciência, é por isso que tem que buscar o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, porque a própria palavra diz que tem o fruto do Espírito. Então, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, isso tudo é o fruto do Espírito. Mas aí a gente temos que buscar ser cheio do Espírito Santo para que a gente possa gerar esse fruto nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É claro que, meus irmãos, essa palavra é tremenda. Porque o que seria de nós? O que seria de nós se não fosse o Senhor Jesus ter se entregue na cruz do Calvário? Se não fosse o Pai ter amado o mundo de tal maneira e ter dado o seu único Filho por nós? Se não fosse o amor de Deus? Se sem a presença do Espírito Santo não haveria comunhão entre os irmãos? Sem a presença de Deus, onde nós estaríamos? Talvez eu não estaria aqui, a irmã Suene não estaria aqui. Talvez você não estaria ouvindo esta programação, acompanhando esta programação. A tua casa seria diferente, os teus pais seriam diferentes, tudo seria diferente. E que miséria seria do mundo se não fosse a promessa de Joel ter se cumprido. O profeta Joel, cheio do Espírito Santo, ele falou que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos, e até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito. Isso não é algo para o tempo futuro ou que ficou para somente o dia de Pentecostes. Isso é uma palavra para agora. Nós estamos nos últimos dias em que Deus, ele quer e ele tem derramado do seu Espírito. Mas para que recebamos do Espírito, para que possamos ser cheios do Espírito, nós precisamos nos esvaziar. Porque ou você escolhe viver uma vida segundo a carne, cheio de ti, cheio da tua perspectiva de vida, cheio dos teus pensamentos, cheio das tuas ideologias, ou cheio do Espírito Santo. Vivendo uma vida de acordo com a palavra. Caminhando no caminho que é estreito. A escolha cabe a nós. Eu não posso escolher por ti, nem nenhuma de nós. Nós não podemos escolher umas pelas outras. Porque aquele que aceita Jesus, Jesus ele vem, ele ceia. Jesus ele está à porta, ele bate. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. É algo que Deus ele quer fazer em nossos dias. Sobre todos.
Primeiro, que a graça de Deus já se manifestou salvadora divina a todos os homens na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a salvação. Aleluia. E não é pela força do nosso braço. Quando Zorobabel ele estava querendo construir, Deus chega e fala com ele através do profeta. Não é por força nem por violência, Zorobabel, é pela ação do meu espírito. Para que almas sejam impactadas, sejam tocadas, para que vidas, para que os milagres venham a acontecer. É somente pelo Espírito Santo de Deus, aquele que opera em nós tanto querer e o efetuar, aquele que está nas nossas vidas para nos consolar. Não apenas sobre nós, porque este tempo já passou. O tempo em que o Espírito Santo pairava sobre, ele está em nós, nós somos morada do Deus Altíssimo, templo do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Ele quer se manifestar nas nossas vidas. Ele quer se mover. Vamos estar lendo, então, em 1 Coríntios. Eu sei que é um versículo, é um capítulo muito conhecido dos irmãos, 1 Coríntios 13. Aleluia. 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze, que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecia, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aleluia. E se assim como Estevão, e se assim como tantos outros homens que enfrentaram fio de espada, que a Bíblia dá testemunho, que fecharam a boca de leões, e se assim como eles, nós venhamos por amor ter que suportar tribulação, ter que suportar injúria, ter que suportar perseguição. E se isso acontecer, nós temos o amor de Deus nos nossos corações para suportar, ou na primeira luta que vem, ou na primeira injúria que vem, eu me encho de mim mesmo e eu acho melhor escolher qual caminho que eu vou traçar. O que nós temos feito com aquilo que nós temos recebido? O que nós temos feito, o que nós temos pedido ao Senhor? Ser cheios do Espírito ou cheios de nós mesmos? Porque é certo que dias difíceis, Deus tem falado isso, sim, Deus é fiel para guardar a sua igreja, mas é certo que dias difíceis sobrevirão sobre nós. E quando vier esses dias, nós vamos suportar, porque de nada adianta, irmã Suene, eu dar o meu corpo para ser queimado, eu pegar todos os meus bens, ainda que sejam poucos,
mas pegar todos os meus bens e vender tudo. Eu vendi meu celular, vendi tudo que eu tenho, meu relógio, vendi minhas roupas, vendi tudo. E pegar esse valor e distribuir aos pobres. Se eu não tiver o amor de Deus, se eu não tiver a convicção da presença do Espírito Santo, de nada adianta. Se eu sair pelas ruas e orar pelos enfermos e ver paralíticos levantarem, e ver mudos falarem, e ver cegos enxergarem, se eu não tiver amor, se Deus revelar os mistérios, se Deus revelar em visões, assim como Ele revelou a João, se Deus revelar coisas que são inefáveis, se eu não tiver amor, de nada adianta. De nada adianta eu correr para um lado, correr para o outro, de nada adianta se eu não tiver um amor que só pode ser derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. De nada adianta. Veja, Estevão, ele tinha principalmente o amor de Deus, ao ponto de estar sendo apedrejado, ele amar. Ele olhar com amor para aqueles que estavam apedrejando. Aleluia, glória a Deus. Ele não olhou com julgamento. Ele não olhou dizendo, Deus, olha o que estão fazendo comigo. Estão lançando pedras, eu estava lá. Eu estava auxiliando os órfãos, eu estava auxiliando as viúvas. Quantos milagres e prodígios o Senhor operou, mas Estevão não apresentou nenhuma das suas causas. Mas ele pediu, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E se Deus nos levar por esta vida, e se nós formos ao ponto de não sobrar nada, será que nós vamos suportar? Porque o que eu estou falando aqui, o que nós estamos trazendo aqui é algo que eu não sei expressar a grandiosidade desta revelação. Mas eu sei que o Espírito Santo está ministrando ao teu coração. Porque é isso que o Senhor quer. Enquanto eu li esses versículos, ficava claro. É isso que o Senhor quer. Não há como fugir disso. Se eu quero viver, de fato, a restauração na minha casa, se eu quero viver a restauração na minha cidade, a restauração lá no meu trabalho, a restauração no meu país, se eu quero isso, eu preciso me esvaziar. Eu preciso deixar as coisas velhas. Eu preciso deixar as obras da minha carne. E eu preciso me encher. Só que qual é o caminho para isso? Não tem outra coisa senão eu me esvaziar de mim mesma. Glória a Deus. E também ali em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 3, diz: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior deste é o amor. Então, nós temos que buscar de Deus esse amor no nosso coração. A ponto de chegar, não que a gente vai passar como o Estevão passou naquela situação de ser apedrejado, mas a gente consegue ver claramente que quando Estevão estava passando por aquela situação, ele tinha amor no coração. Ele poderia estar murmurando, ele poderia estar reclamando, ele poderia estar falando várias coisas, mas ele tinha um amor tão grande pelas almas, que é isso que a gente precisa ter mais no nosso coração. Amor pelas almas, a ponto de tu olhar para aquela pessoa e tu não olhar os defeitos, não olhar julgar aquela alma. A gente estava participando agora do culto da juventude e o pastor Leandro Dias estava pregando. E teve uma parte que ele começou a pregar sobre a questão de ser cheio do Espírito Santo,
que venham de encontro com o tema que a gente ia estar ministrando aqui no programa. E quando o pastor falou, ele falou que quando a gente é cheio do Espírito Santo, o cansaço sai. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, a murmuração sai. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, a doença vai embora. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente não vai julgar o nosso próximo. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente vai olhar com amor aquela alma, que ela precisa de Deus assim como nós precisamos de Deus. E eu achei isso tão impactante que quanto mais a gente busca Deus, quanto mais a gente é cheio do Espírito Santo, mais a gente fica prestando atenção naquilo que às vezes a gente acaba julgando, olhando com outro olhar errado para o próximo, mas quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente vai olhar com um olhar de amor, a gente vai olhar com um olhar de compaixão, de aquela alma ali precisa de Deus, assim como nós precisamos também. Mas para isso a gente precisa estar cheio do amor de Deus no nosso coração, a gente precisa com que o Espírito Santo venha derramar isso nos nossos corações e que a gente possa ser cheio do Espírito Santo também. Glória a Deus. Um dos exemplos, irmã Suene, é da samaritana. A samaritana, tudo que ela buscava, o que era que ela buscava, irmã Franciele? A samaritana, ela buscava em coisas que não poderiam preencher elas. Ela buscava um preenchimento no seu interior. Mas ela teve um encontro com alguém que tinha esse preenchimento que ela estava buscando. Que era o amor. O amor. É o Imagina, amor. Ela estava no 6º marido. O 6º nem era dela. Então, realmente, aquela mulher deveria ser uma mulher bela. Deveria ser uma mulher que tinha admiração dos homens. Mas ela não encontrava. Ela não encontrava o amor. Aquelas tantas promessas, aquele romantismo, o sentimento de ter alguém gostando dela não trazia conforto. Ela não encontrava. E num dia qualquer, como todas as outras vezes, ela foi no poço buscar água. Ela foi num horário, um horário que não era tão visitado pelas outras mulheres, porque a gente pode deduzir, não está escrito, mas que ela era uma mulher que não era tão bem vista pelas outras mulheres. Mulher que era julgada. Que era, exatamente. No momento que ela se encontrava, né? 6º marido, o 6º nem é dela, vai saber quem era a esposa desse 6º. Então, ela fugindo dos olhares, ela foi e lá Jesus se encontra com ela. Jesus sentado, os discípulos tinham ido à cidade buscar alimento, e Jesus sentado ali no poço. Jesus olha para aquela mulher com grande compaixão. Jesus, cheio ali da presença do Espírito Santo, porque Jesus ele era Deus, mas ele estava também cheio, porque ele passou os 40 dias no deserto, em jejum. Ele foi tentado no deserto e depois disso ele saiu e cheio do Espírito Santo. Jesus olha para aquela mulher, para aquela samaritana, e ele pede água. Sendo ele um homem, sendo ele judeu, e sendo ela uma samaritana e uma mulher. E ali ela começa a falar com Jesus, ela começa a debater com Jesus, mas como que tu sendo um judeu, vem me pedir água, eu que sou samaritana, sabendo que os samaritanos e os judeus, eles não conversam entre si, eles não se dão bem. Então, como que vem pedir água para mim? Mas, ali ela começa a falar com Jesus e Jesus começa a apresentar uma revelação que não tinha sido apresentada antes a nenhum dos discípulos, que não tinha sido falada aos sacerdotes, aos escribas, aos fariseus. Deus começa a revelar aquela mulher. E Deus começa também a revelar sobre a vida dela. Porque começa a revelar que o teu 6º marido, que nem é teu marido, na verdade, começa a revelar e ela fica impactada com aquilo e ela quer entender. Então, Jesus apresenta
tu tem buscado água. Mas se tu soubesse quem te pede água, tu é que pedirias água. E a água que eu tenho para te oferecer é uma água que vai saciar a tua sede. Sabe essa necessidade, esse amor que tu tem buscado nesses homens? Essa necessidade de aceitação, essa validação, tudo isso, se tu beber dessa água que eu vou te dar, tu nunca mais vai ter sede. Tu nunca mais vai precisar indo em um, em outro, e outro, e outro. Tu nunca mais vai precisar. E naquele momento, aquela mulher, ela fala, então dá-me de beber. Dá-me dessa água, eu tenho sede. E a vida daquela mulher foi transformada. Ao ponto de ela sair daquele lugar com a revelação de que a hora vem e é chegada, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A revelação de que não era mais no monte, não era mais no templo, mas que o Pai estava procurando verdadeiros adoradores. Ela sai com esta revelação, ela sai com uma certeza, eu encontrei aquilo que eu tanto buscava, e demais pessoas são impactadas, porque ela entendeu ali aquilo que depois viria a suceder, o derramamento do Espírito. Ela entendeu ali, ela recebeu ali aquela convicção, aquela revelação. E ela queria que os outros bebessem da mesma água. Da mesma fonte. Vem e vê se esse não é o Cristo que eu achei. E quando a gente é cheio do Espírito Santo de Deus, a gente quer que outras pessoas também sejam impactadas com o mesmo Espírito, né? Assim. Então, meus irmãos, é isso que a presença do Espírito Santo faz nas nossas vidas. A gente poderia passar aqui falando e dando mais e mais exemplos de pessoas, de homens, de mulheres que a presença do Espírito Santo era real nas suas vidas e que eles impactaram, que quantas almas foram alcançadas através de Paulo, cheio do Espírito Santo. Imagina, na primeira pregação dele, 3.000 almas. Na segunda, 2.000 almas. 5.000 almas no total, nas 2 primeiras pregações de Pedro. Então, e ele não falava de si mesmo. Estevão ali, é muito belo, eu te convido a ler depois, em Atos 7, o discurso de Estevão àqueles homens. Não era um discurso qualquer, não era palavras de conhecimento humano, mas ele trazia revelações do Espírito àqueles homens. É isso que a presença do Espírito, é isso que nós precisamos. Nós precisamos, não pelo nosso, não para que eu venha aqui e traga algo do meu intelecto. Sim, é necessário que nós venhamos meditar na palavra, assim como o salmista, de dia e de noite, meditar na palavra e estudar e meditar na ciência, nestas coisas, é realmente algo gratificante. Mas se não tiver a ação do Espírito, se não tiver o poder do Espírito, não vai tocar, não vai convencer do pecado, não vai convencer da justiça, não vai convencer do juízo. Glória a Deus. E assim como a mulher samaritana, ela encontrou a fonte. Assim também, nós temos também, todos os dias nós temos que buscar essa fonte. Todos os dias nós temos que buscar a Jesus, todos os dias nós temos que buscar o Espírito Santo, todo dia nós temos que buscar Deus, todos os dias, para que nós possamos seguir nesta caminhada do Evangelho, por conta que a Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E quando a Bíblia fala que nós temos que perseverar, é sinal que tem um caminho a chegar, é um caminho a percorrer. Existe um caminho que nós temos que seguir todos os dias. Então, todos os dias vai vir lutas, vai vir aflições, vai vir dificuldades.
E como a gente vai conseguir vencer todas essas coisas nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nos nossos comportamentos? Como a gente vai poder vencer tudo isso e perseverar e estar ainda e chegar no fim e poder ser salvo? Tudo isso é através do Espírito Santo, a obra que Ele faz nas nossas vidas, nos convencendo do pecado, nos convencendo do erro, nos convencendo que nós temos que entrar no caminho certo, nos convencendo que nós temos que seguir adiante. É o Espírito Santo que nos dá força, é o que renova. E essa vontade de buscar o Espírito Santo não é somente um dia, não é somente ontem eu busquei o Espírito Santo, eu estou cheia. Não, todos os dias nós temos que buscar o Espírito Santo. E cada vez mais que nós buscamos o Espírito Santo, cada vez mais a gente tem mais sede e fome de buscar mais a presença do Espírito Santo, que somente Ele pode preencher. Assim como aquela mulher samaritana, ela precisava desse preenchimento, assim nós também, nós temos que nos buscar sempre, porque a carne milita contra o Espírito, e nós temos que nos alimentar cada dia mais da palavra de Deus, cada dia mais nós temos que buscar a Deus para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Enchei-vos. O apóstolo Paulo, ele escreve, enchei-vos do Espírito. Vamos estar lendo então, irmãos, em Romanos 8. Romanos 8. Esse realmente é um pouco longo. Eu vou ler os versículos iniciais e depois, se você puder, na sua casa, ler todo esse capítulo, porque é realmente uma revelação tremenda que o apóstolo Paulo traz. No capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, o espírito de adoração, para viverem outra vez atemorizado, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Eu vou continuar lendo
os próximos versículos. Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja libertada do cativeiro, da corrupção, para a liberdade. A irmã Franciele pode continuar? Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Continuar? Pode continuar. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Esse capítulo resume o que nós temos trazido até aqui. Nós precisamos do Espírito Santo, aquele que intercede ao Pai por nós. Nós precisamos estar certos de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que são filhos de Deus, que têm a presença do Espírito de Deus nas suas vidas, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Que não são cheios de si, mas que continuamente buscam se esvaziar de si mesmo. Que continuamente buscam estar aos pés da cruz. Porque a nossa caminhada não termina
não termina aqui, não termina aqui nesta terra, não termina quando você alcançar um cargo na igreja, não termina quando você alcançar a vaga na sua tão sonhada universidade, não termina quando você alcançar um bom emprego. Se ainda isso não acontecer, nós estamos certos de que nem a morte, nem a vida, nem nada deste mundo, nem nada do porvir pode nos separar do amor de Deus. Porque por causa dele somos entregues como ovelha ao matadouro. Mas ainda assim, a certeza de que o amor de Deus está em nós e que, como colocou um irmão ali no chat, em 1 João, que fala que se eu amo a Deus, eu também amo aos meus irmãos. Eu também consigo olhar com o amor de Deus, eu consigo amar aqueles que são gerados por Deus. E se eu digo que amo a Deus e não amo a irmã Suene, o amor de Deus não está em mim. Se eu digo que eu amo a Deus e não amo a irmã Franciele, o amor de Deus não está em mim. Se eu digo que eu amo a Deus, mas eu olho com um olhar de julgamento para a fraqueza do meu irmão, se eu desprezo o meu irmão, se eu não consigo amar, se o amor não está cobrindo a multidão de pecados, se o amor não está, assim como diz a palavra, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, porque as profecias podem acabar, porque as profecias podem findar, mas o amor jamais acaba. A presença do Espírito Santo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus, ele tem disponível de forma que eu não consigo expressar em palavras. Nós não conseguimos aqui, porque eu talvez esteja falando de coisas, assim como declarou o apóstolo Paulo, em parte conhecemos e em parte profetizamos. O que eu lhe falo é algo em parte, mas chegará um dia que, assim como está escrito, o penhor da nossa salvação, sendo o Espírito Santo, chegará um dia que tanto nós, a igreja, quanto o Espírito almejam, o dia em que a noiva se encontrará com o Cordeiro. Enquanto estamos aqui, a Bíblia fala que o Espírito e a noiva dizem: vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E enquanto estamos aqui, nós temos o penhor da nossa salvação, o Espírito Santo, o Consolador, aquele que nos assiste nas nossas fraquezas, aquele que intercede ao Pai por nós com gemidos inexprimíveis, aquele que milita contra a nossa carne, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, aquele que nos dá sonhos, aquele que nos dá visões, aquele que nos dá profecia, aquele que manifesta dons de cura, dom de milagres e prodígios. Nós temos o Espírito Santo e nós precisamos buscar mais, encher-nos do Espírito Santo. Glória a Deus. Nós já estamos, então, quase no final da nossa programação e seria esta mensagem que Deus colocou no nosso coração. Eu sei que esse é um tema muito extenso e que certamente teria muito mais, e se formos para a palavra, há tantos exemplos, há tantos... o apóstolo Paulo fala bastante sobre isso, mas creio que o Espírito Santo vai continuar ministrando ao teu coração, e que isto venha a ser constante nas nossas vidas, esta busca constante, e que no momento em que encontrarmos, que não venhamos perder a oportunidade, que não venhamos dizer não a esta água, mas buscar no Senhor. Amém? Então, vamos estar lendo as participações. Glória a Deus pela vida de cada um que esteve acompanhando. Glória a Deus. Vamos estar, então, vendo aqui. O André Luiz depois tinha colocado ali que ele é de Guaíba. Glória a Deus pela sua vida. Tem o Ademilson,
Tem também Que é a de participação São Paulo. de São Paulo. Irmão de São Paulo, glória a Deus. Glória a Deus, são várias partes do mundo, né, que estão participando. Também tem a Iris, também, eu acho que a Iris deve ser de Argentina. Deve ser de Argentina. Também tem a Viviane. A Viviane Piber, a mãe da nossa irmã Suene, glória a Deus. Também tem o Alexandre Jimenez. Ele deixou um versículo, 1 Coríntios 10, 31. Se vocês, portanto, se vocês comem ou bebem ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Glória a Deus. Também temos a participação também da Letícia Cardoso, eu acho, Letícia L. Cardoso, o Fernando Padilha, também De temos Mato Grosso do Sul. Mato Grosso. Também temos a participação da Kathleen, Cruz, paz do Senhor. que é a irmã da Suene. Também temos a participação também do Messias Bittencourt. Glória a Deus, são vários nomes que estão aqui participando. Glória a Deus pela vida de todos. Um versículo, 1 João 4:20. Glória a Deus. Glória a Deus A também. irmã Prisca, Robinson Santos, Janete Dutra, Tubarão, Santa Catarina, glória a Deus. a Natiele Marques, glória a Deus, a Sabrine, O irmão Samuel Alberto, glória a Deus. Eu acho que é da Argentina. Deus abençoe os nossos irmãos. a irmã Laura Massoco também está nos assistindo. Glória a Deus, o Alexandre Jimenez. Glória a Deus para cada vida, cada pessoa que está aqui participando. Glória a Deus pela vida de cada um. Que Deus venha abençoar grandemente. Glória a Deus. Então vamos estar fazendo uma oração, nos momentos finais. Pedir a irmã Suene que dirija essa oração. Você que pode da sua